Nestes tempos desafiadores, a Virgem Maria oferece mensagens urgentes e sinceras, cheias de amor e cuidado divinos, destinadas a nos guiar e preparar para os dias perigosos que virão. Seus ensinamentos são um chamado à ação, pedindo-nos para fortalecer nossa fé, unir-nos em oração e permanecer vigilantes enquanto o mundo se aproxima de eventos globais catastróficos. Estas não são meras coincidências, são avisos divinos de um mundo em crise, um mundo à beira de uma profunda decadência moral e espiritual. A Virgem Maria nos avisa sobre desastres naturais vindouros, terremotos, pragas e condições climáticas extremas, cada um mais intenso que o anterior. Mas essas calamidades físicas não são eventos isolados, são reflexos de uma crise espiritual muito mais profunda que tomou conta da humanidade. O colapso de valores, a erosão da fé e a aceitação do pecado contribuíram para essa reviravolta iminente. A mensagem é clara: esses desastres são sinais, chamados divinos para nos despertar para a urgência da situação e para nossa necessidade de arrependimento e ação. Entre os avisos mais urgentes dados pela Virgem Maria está a previsão de uma praga estranha e aterrorizante. Essa praga, que afeta a pele, se espalhará com tanta força que será diferente de qualquer pandemia que já testemunhamos antes. Não é apenas uma aflição física, mas espiritual, um chamado para voltar a Deus e reconhecer a seriedade do nosso estado. A Virgem Maria nos implora para nos prepararmos, não apenas em um sentido material reunindo suprimentos, mas, mais importante, em um sentido espiritual devemos fortalecer nossas almas por meio da oração, particularmente o rosário, que ela descreve como um escudo incrivelmente poderoso contra as forças do mal agora desenfreadas no mundo. A oração, como a Virgem Maria enfatiza, não é apenas uma prática reconfortante, é uma arma, uma ferramenta de proteção divina. Diante das provações que virão, será nossa maior defesa. O rosário, em particular, é uma arma de poder extraordinário, oferecendo proteção contra perigos físicos e espirituais. A Virgem Maria nos convida a fazer da oração uma parte integrante de nossas vidas diárias, a nos armarmos com ela enquanto enfrentamos o desconhecido. Mas a oração não é algo que devemos fazer isoladamente. A Virgem Maria enfatiza a importância da unidade, especialmente em tempos de crise. O mundo está se tornando mais dividido e fragmentado, mas como crentes, devemos permanecer unidos. Essa solidariedade não é apenas para nosso próprio benefício, se é um testemunho de nossa fé e um farol de esperança em um mundo cada vez mais sombrio. Em um momento em que a sociedade está se afastando de Deus, nossa unidade em oração e ação será um sinal visível da presença de Deus entre nós, uma força que pode inspirar outros a retornarem a Ele. Além disso, a Virgem Maria pede um retorno à santidade de nossas práticas religiosas. Não devemos permitir que as distrações do mundo nos afastem do que é verdadeiramente importante. Nossa fé deve permanecer no centro de nossas vidas, guiando nossas decisões, ações e relacionamentos. A Virgem Maria nos convida a nos comprometer novamente com Deus e com os ensinamentos da Igreja, que detém a chave para nossa salvação. Ao olharmos para o futuro, devemos prestar atenção aos avisos da Virgem Maria. As provações que virão serão difíceis, mas não são sem propósito. Elas são oportunidades para a renovação espiritual, para aprofundar nosso relacionamento com Deus e para fortalecer nossa determinação de viver como verdadeiros seguidores de Cristo. A Virgem Maria não está apenas nos alertando, ela está nos chamando para nos prepararmos espiritualmente, para agir com amor e fé e para permanecermos unidos diante da adversidade. Levemos essas mensagens a sério, confiando na misericórdia e proteção de Deus enquanto atravessamos esses tempos difíceis juntos. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos vivendo em um tempo de desafios sem precedentes, onde as forças do mal estão fazendo sua presença ser sentida em todos os aspectos da nossa sociedade. O mundo está se tornando cada vez mais secular, e a remoção de símbolos sagrados, como imagens da Virgem Maria, de espaços públicos é um sinal claro desse crescente desdém pela religião. É uma manifestação do espírito do secularismo que busca corroer os próprios fundamentos da nossa fé. A Virgem Maria, em sua sabedoria divina, nos chama urgentemente a permanecer firmes na defesa dos costumes e doutrinas sagrados da Igreja. Somos chamados não apenas a preservar essas tradições sagradas, mas também a nos manter firmes em nossas convicções, mesmo quando o mundo ao nosso redor desafia nossas crenças.
A Virgem Maria nos adverte que os problemas morais e sociais que afligem nosso mundo hoje não são meras questões políticas ou tendências passageiras, eles são parte de um profundo conflito espiritual que está sendo travado nos corações e almas de homens e mulheres. Em todos os lugares. A distinção entre o certo e o errado está se tornando cada vez mais confusa, e o pecado não é mais reconhecido como pecado. Essa decadência moral não é apenas um problema social, é uma batalha espiritual, que exige nossa participação ativa na salvaguarda da verdade do Evangelho. Diante dessas crescentes crises morais, a Virgem Maria nos exorta a reafirmar nosso compromisso com os mandamentos de Deus, a proteger nossa fé e a resistir às falsas ideologias que buscam nos desviar. Estamos testemunhando uma crescente apostasia, um afastamento da verdadeira religião, e a Igreja enfrentará testes de fé como nunca antes. Os fiéis serão testados, e muitos serão tentados a abandonar suas crenças, mas a Virgem Maria nos assegura que aqueles que permanecerem fiéis a Deus serão aqueles que encontrarão força, paz e vitória no final. Em meio à confusão moral e ao conflito espiritual, a Virgem Maria também aponta para as crises econômicas que muitos países estão enfrentando. Ela revela que essas dificuldades econômicas não são meras coincidências, mas sim uma consequência direta do afastamento da humanidade de Deus. O colapso econômico, embora leve a grande sofrimento e dificuldades, também é um chamado para renovação espiritual. Nessas provações, a Virgem Maria nos chama para reaprender as virtudes da humildade, da gentileza e do serviço ao próximo. Essas virtudes nos ajudarão a navegar pelos tempos difíceis que virão, pois fortalecem nossos corações e nos unem no amor de Deus. Apesar dos avisos sombrios, a Virgem Maria não nos deixa sem esperança. Ela nos assegura que a misericórdia e a compaixão de Deus são eternas e que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, seu amor nunca falhará. Embora a Igreja enfrente provações severas, a Virgem Maria promete que, no final, a Igreja triunfará. Esta vitória não é nossa para alcançar sozinhos, mas pela graça e poder de Deus, e somos chamados a desempenhar nossa parte permanecendo fiéis à fé, orando e trabalhando em unidade com os outros para fortalecer o corpo de Cristo. Neste momento crítico, a mensagem da Virgem Maria é um chamado à ação. Não basta simplesmente estar ciente das dificuldades que virão ou devemos nos preparar espiritual e praticamente. Somos instados a aprofundar nossas vidas de oração, fortalecer nossa fé e aumentar nosso envolvimento em nossas comunidades. A força da Igreja está em nossos esforços coletivos, à medida que nos preparamos para os desafios que virão, devemos estar prontos para oferecer apoio e orientação aos outros, ajudando a trazer muitos de volta à verdadeira fé. A Virgem Maria também nos chama para compartilhar suas mensagens por toda parte. Esses ensinamentos não são apenas para nós, se eles são para o mundo inteiro. Devemos ajudar a guiar os outros de volta a Deus, para sermos instrumentos de sua paz e amor em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Lembremo-nos de que, não importa quão escuro o mundo se torne, a graça de Deus sempre brilhará. Não estamos sozinhos nesta batalha, com a Virgem Maria ao nosso lado e com a força de nossa fé, superaremos os desafios dos tempos e emergiremos vitoriosos em Cristo. Então, permaneçamos firmes na fé, defendamos a Igreja e seus ensinamentos e nos preparemos, tanto espiritual quanto praticamente, para as provações que virão. Recebemos este momento para agir, para nos apegarmos à verdade e para espalhar a luz de Cristo no mundo. Por meio de nossas orações, nossos sacrifícios e nossa unidade, cumpriremos nossa missão e ajudaremos a levar outros à salvação que somente Cristo pode oferecer. Que possamos sempre permanecer fiéis aos ensinamentos da Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, e à verdade eterna da Palavra de Deus. Diante de provações e desafios, os ensinamentos da Virgem Maria nos trazem um poderoso lembrete da importância da solidariedade e da comunidade. Ela nos exorta a nos unirmos como um povo de fé, especialmente durante esses tempos turbulentos, a ajudar uns aos outros e a trabalhar juntos em direção a um futuro melhor e mais brilhante. Não se trata apenas de sobrevivência, trata-se de prosperar apesar da adversidade e se tornar um farol de esperança para os outros seguirem. A Virgem Maria sabe que o caminho à frente será difícil, mas ela insiste que, permanecendo juntos, podemos superar a escuridão e construir um mundo mais justo e compassivo. Um tema central em suas mensagens é a resiliência, uma fé inabalável que não é facilmente abalada, mesmo diante de um mundo cada vez mais hostil.
Em momentos em que pode parecer mais fácil perder a esperança ou sucumbir ao desespero, a Virgem Maria se destaca como um testemunho do poder da fé inabalável. Ela nos lembra que nunca estamos sozinhos, pois ela está constantemente ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo e intercedendo em nosso favor diante de Deus. Não importa quão incerto o futuro possa parecer, ela nos chama a permanecer enraizados na oração, a confiar no plano divino de Deus e a nos mantermos firmes na crença de que Ele nunca nos abandonará. A Virgem Maria também nos exorta a permanecer vigilantes. Devemos estar cientes dos sinais dos tempos, reconhecer a guerra espiritual que está sendo travada e agir com coragem e fé. O inimigo pode tentar nos enganar e nos desviar, mas ela nos garante que, com a ajuda de Deus, estamos equipados para superar todos os desafios. Por meio da oração, perseverança e fé, podemos permanecer fortes contra as forças que buscam nos enfraquecer. Seus ensinamentos, no entanto, não são apenas sobre nos alertar sobre as provações que virão, se eles são uma mensagem de esperança. Apesar das muitas dificuldades e lutas que nos aguardam, a Virgem Maria nos lembra que Deus está no controle, que seu amor por nós é inabalável e que Ele deseja a nossa salvação. Ela nos chama para nos arrependermos, para retornarmos completamente a Deus e para vivermos de acordo com sua vontade. Os ensinamentos da Virgem Maria nos convidam a nos refugiar em seu abraço amoroso, a buscar a misericórdia e a graça de Deus e a confiar em sua proteção maternal enquanto navegamos por esses tempos incertos. Nesses momentos de provação, a Virgem Maria nos oferece um santuário de paz e segurança. Suas palavras nos chamam para aprofundar nosso relacionamento com Deus, para buscar perdão e cura e para viver vidas de fé, esperança e caridade. Ela nos lembra que, apesar do caos e da confusão ao nosso redor, estamos seguros nos braços de nossa Mãe Celestial. Não estamos desamparados, pois pela misericórdia de Deus e sua intercessão, temos força para perseverar. À medida que continuamos nesta jornada juntos em direção ao reino de Deus, comprometamo-nos com a oração, a compartilhar o Evangelho por meio de nossas ações diárias e a encorajar uns aos outros. Os ensinamentos da Virgem Maria são um chamado urgente para despertar nossos corações e mentes, para nos prepararmos espiritual e fisicamente para colocar nossa total confiança no plano de Deus. Estes são tempos de grande significado, e não devemos ignorar os sinais que Deus está nos mostrando. Respondamos com amor, com fé e com um profundo senso de propósito, sabendo que não estamos sozinhos e que o plano de Deus para nós é de amor eterno e salvação. Que sejamos inspirados pelo Sagrado Coração da Virgem Maria e sejamos guiados e protegidos por sua presença amorosa. Amém. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Sua participação é inestimável e, juntos, que possamos continuar a elevar uns aos outros, fortalecendo nossa fé e esperança à medida que avançamos em direção ao futuro. Até nos encontrarmos novamente, que as histórias de fé e perseverança continuem a inspirar a todos nós.